mais que uma instituição. Somos uma casa, uma comunidade, um coração. Comunidade ICCM. Vou compartilhar hoje com a igreja. Recordo-me das últimas palavras que ouvi da boca do pastor Gustavo, das visitas que fiz aí quando ele estava internado nos últimos tempos, antes de partir para a presença do Senhor, e comentava com ele e falávamos da dificuldade que ele estava a passar, do momento difícil que ele estava a passar, que ele estava a viver, e algo me ficou gravado no coração e que, dando voltas a isto, já foi há algum tempo, mas ele dizia-me o seguinte: estou preparado para mais esta provação. Falávamos que estava numa situação complicada, ele era consciente da sua realidade, nunca perdeu a consciência que o seu tempo estava a chegar, mas dizia que eu estou preparado. Não é desta que me vão abalar. E eu quero-te, irmão, irmã, nesta manhã, falar-te sobre as provações que nos ajudam a crescer em Deus. Amém? Todo crente precisa, mas não as quer. Tem-as, mas não sabe o que há de fazer com elas. Isso são as provações. Não as queremos, mas vamos ter que as ter. Eu digo-te nesta manhã, não de uma forma profética, mas porque a palavra de Deus assim o diz e assim nos revela, que se nunca fostes provado, há de ser provado. Que se já foste provado, voltarás a ser provado. E se estás em prova, aguenta, porque voltará a vir outra prova. Ou seja, é necessário que haja provas nas nossas vidas, porque isso faz com que tu e eu podamos amadurecer na obra do Senhor. Amém? Não sei se somos frequentes leitores da palavra de Deus, mas em toda a palavra de Deus, dos servos que relata a palavra de Deus, vemos que todos eles passaram por grandes dificuldades, por grandes provações, para atingir o mesmo objetivo: o crescimento e a madurez na obra de Deus. Quando as temos, não sabemos o que fazer com elas. Não temos como lidar com elas. Embora que as provações sejam sempre individualizadas, todas envolvem a mesma questão: o confiar em Deus e viver pela graça de Deus. Amém? Em Mateus 5,10 diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles, o que é que diz? É o reino dos céus. Estás a passar por provação? Alguém está aqui a passar por provação? Só sou eu? Glória a Deus, ainda bem. Pois o reino de Deus é meu. Glória a Deus. Também te digo uma coisa: se não estás a passar por provação, espera ali à esquina, porque ela deve estar a chegar. Porque é necessário que sejamos provados. Jesus Cristo, antes da ascensão ao Pai, deixou-lhes uma grande comissão para os seus discípulos, mas disse-lhes que sereis provados e sereis perseguidos. O vosso caminho não vai ser um caminho suave, nem um caminho leviano, nem um caminho de rosas. Vai ser um caminho de provações, de dificuldades e de contratempos. Mas que o seu final será o que todos nós desejamos, que é poder amadurecer na obra de Deus e um dia sermos os escolhidos de Deus.
Amém? Porque diz a palavra de Deus que muitos seremos chamados, mas poucos os escolhidos. Eu não sei que parte gostas mais para ti. Eu prefiro ser o escolhido do que ser o chamado. Ainda que sejas para ser escolhido, tenha que ser chamado. Mas quero que Deus me escolha. Mas não seja para dormir, como costumo dizer, em forma de gracinha, na barraca do cão. Não há problema nenhum. Eu durmo na barraca do cão, mas desde que seja na propriedade do papi, não há problema. Lá estarei. Amém? O livro de Tiago fala-nos sobre passarmos provações e confiarmos na palavra de Deus. Este livro foi escrito segundo várias opiniões, várias interpretações dos grandes teólogos. Por Tiago diz que era meio-irmão de Jesus. Não se sabe ao certo se estava-se a falar mesmo da linhagem dos pais e da mãe de Jesus, do pai e da mãe de Jesus, se estava a falar de um âmbito espiritual. Bom, foi escrito por Tiago, segundo dizem, meio-irmão de Jesus, que era o líder espiritual daquela altura da Igreja de Jerusalém. Ele escreveu aos milhares de crentes judeus que foram forçados a fugir de Jerusalém devido à intensa perseguição. Jerusalém estava a ser assediada e muitos tinham que fugir, e fugiram milhares. Essas pessoas, muitas delas tinham perdido os seus trabalhos, tinham perdido as suas casas, tinham perdido os seus bens, e em alguns casos haviam também perdido as suas famílias e os seus amigos. A vida para essas pessoas estava extremamente difícil. E Tiago escreve no seu livro para encorajá-las, para confortá-las e ajudá-las a realmente serem direcionadas pelo caminho certo. Porque uma ovelha sem pastor perde-se. Não é? Uma ovelha sem pastor perde-se. Então é necessário que sejam direcionadas as ovelhas. E então Tiago, naquela altura, era o líder, era o pastor, e teve que direcionar aquela igreja realmente para o caminho certo, porque era confrontado com uma igreja que estava a passar por situações gravíssimas, e onde muitos deles não sabiam o que fazer. Talvez hoje, aqui nesta sala, haja homens e mulheres que estão nessa situação, a passar por situações complexas da sua vida e não sabem o que há de fazer. Mas eu digo-te, dá glória a Deus, porque é necessário que as passes. Porque quando as ultrapassares, então serás agraciado por Deus. E sairás dessa luta, desse confronto mais forte, e estarás preparado para outro. Tiago lembrou-lhes que as provações produzem maturidade. Portanto, devemos de aceitá-las com contentamento. E tu dizes, bom, vou aceitar uma provação com contentamento? Pois a palavra de Deus diz em Tiago 1:2, meus irmãos, dizia Tiago, tende por motivo de toda a alegria, o quê? O passardes por várias provações. Devemos aceitá-las com alegria. Ontem, quando vínhamos de retorno da igreja de Setúbal, eu mais o Zé e mais a Wanda, falávamos um pouco sobre isto. Que se fôssemos a dar aso às dificuldades que diariamente uma pessoa encontra quando se levanta da cama, ou porque está bem, ou porque está mal, ou porque dói aqui, ou porque dói ali, ou porque não lhe apetece, ou porque não sei o quê, já não estaríamos aqui, já não faríamos parte deste censo. Senão temos que enfrentar as situações com ânimo, com maturidade, sabendo que Deus sempre está connosco e sempre tem a solução para a prova que talvez possa estar a passar. Amém? E então aí Deus vai nos ajudar e vai nos agraciar e vamos conseguir ultrapassar essa situação.
Para agirmos assim, precisamos da sabedoria de Deus. Em Tiago 1,5 diz: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. 10 minutos só, já está a pescar. Atenção. Alguns de nós, talvez, estamos a enfrentar problemas familiares, questões de saúde, ou lutas relacionadas com aquilo que Deus está a pedir de ti, que muitas das vezes isso é o mais duro, porque Deus pede de ti e tu não queres dar o braço a torcer. Em todos estes casos precisamos da sabedoria de Deus. Devemos nos perguntar como estou a reagir a esta situação. Qual é o caminho que Deus tem para mim? Para que eu possa ultrapassar esta situação. Qual é o plano que Deus tem para mim nestas circunstâncias? E como é que eu o posso enfrentar? Em Tiago 1,17 as Escrituras dizem: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago estava-se a referir às provações. Deus dá-nos essas provações porque vê que são necessárias para o nosso crescimento. Em nenhum momento tu penses que viver em Deus, ou viver na obra de Deus, ou caminhar com Cristo, é um caminho simples, fácil, cômodo. Não vai ser. E se durante este tempo que levas no Senhor, isso realmente tem acontecido, põe-te a pau. Porque o dilúvio está a chegar. É necessário que diariamente haja provações na nossa vida. Deus tem que realmente entender, perceber se tu realmente tens a capacidade de enfrentar e confiar na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante, que penetra até ao profundo, para poder resistir a essa situação. Porque é que às vezes as pessoas não conseguem desenvolver, não conseguem fazer com que as coisas sejam producentes? Porque, na verdade, não estão preparados. A prova ainda não vem às suas vidas. E quando vem, fogem dela. É muito bom, realmente, viver longe dos incêndios. Difícil é estar no meio do incêndio e tentar arranjar uma solução para extinguir o incêndio. Todos nós temos pena dos bombeiros, não é? Há campanhas de sensibilização por todo o lado. Ai, pobrezinho dos bombeiros. Mas ninguém lá vai dar uma mãozinha aos bombeiros. É curioso, não é? É muito simples realmente viver com as provações dos outros. Mas quero que entendamos nesta manhã que as provações dos outros talvez venham a ser também as tuas. Talvez venhas a ser salpicado por essas provações. E é necessário para que tu cresças. Deus sabe o quanto podemos suportar e o que é necessário para sermos mais maduros. Deus vê o nosso potencial. Ele conhece a sua criação. Ele conhece os seus filhos. E escuta, Deus não te dará prova que tu não consigas ultrapassar. É bíblico. Sempre Deus nos dará a solução à prova que Ele vai permitir nas nossas vidas. Sempre. E essa prova e essa solução está escrita na palavra de Deus. Jesus foi provado no deserto. E não se defendeu com argumentos próprios. Que muitas das vezes o que passa no nosso meio é que tentamos
solucionar essas situações adversas que vêm à nossa vida, essas provações, com argumentos pessoais, com estratégias nossas, com esboços feitos por nós. Mas isto não funciona assim. Jesus, quando foi levado ao deserto, foi para nos ensinar a forma em como nós devemos de combater as provações, utilizando a palavra de Deus. Amém? Em todas as situações, quando ele foi tentado, sempre se defendeu com a palavra de Deus. Escrito está. E na última, o do rabinho fugiu a 7 pés, porque viu que não tinha nada que fazer. E aí temos que aprender. Temos que aprender, na verdade, a utilizar a palavra de Deus para essa situação difícil, adversa que vai vir à tua vida. Porque ela vai vir. Se calhar estás a passar por ela. Pois agarra-te à palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Esquadrinha as Escrituras. Que nunca se aparte de ti este livro, diz a palavra do Senhor. Porque Ele é vida. Ele é aquilo que realmente nutre as nossas entranhas. É o que nos dá a capacidade de entender, de perceber, de discernir, de encontrar uma saída. É a arma que nós temos para conseguir ultrapassar essa situação. Mas resulta que, como somos hiper, ultra, mega dotos no nosso entendimento, sempre temos na manga, tipo Copperfield, a cartinha. Mas as cartinhas do Copperfield aqui não servem. E na obra de Deus as cartas do Copperfield não servem. Temos que entender é que necessitamos de que sejamos provados para que cresçamos na obra de Deus. Mas essas provações têm já de antemão uma resposta, uma solução para a tua vida. Porque já está. Está escrito. Tens é que procurá-la, tens é que entendê-la, tens é que pedir a Deus que te dê revelação e que te ajude. Tiago falava isso àquele povo. Diz em Tiago 1,22, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Ouvimos a palavra de Deus, mas há que praticá-la, há que vivê-la, há que pô-la em prática. Porque então aí sim vais conseguir ultrapassar essa dificuldade. A sabedoria de Deus sempre funciona. Ela é perfeita. Quando obedecemos à palavra de Deus, superamos o pecado e impedimos a provação, que é neutra, de se transformar em tentação, que é negativa, que é pecado. Tiago relembra-nos aos que estamos em prova, que só sou eu por aquilo que levantei, não vi aí mais 2 irmãos. O resto, isto é uma igreja que está tudo a viver na glória, bendito seja Deus, ainda bem. Estou contente por vocês, pois olha, eu vivo em prova todos os dias. Desde que me levanto até que me deito. E às vezes é cada uma, madre minha. Mas pronto, estou feliz porque sou único. Por isso o reino de Deus é meu. E mais uns 2 ou 3 que andam aí. O Faria também levantou a mão, também não gosta nada. É logo para ele também. Por isso é que eu tenho uma guerra lá em casa entre eu e o Faria, porque temos os dois a mesma coisa. Então estamos sempre à luta. Mas a gente ama, sem Faria. Glória a Deus. Tiago relembra-nos aos que estamos em prova que se uma pessoa tem fé, mas não tem obras, ela realmente nada serve. E diz em 2,17, Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. É necessário realmente que sejamos ativos, que estejamos pela labor, que pomos em prática a palavra de Deus. Isto já vai em 19 minutos, tenho que adiantar terreno, porque senão daqui a bocado ainda me matam. Glória a Deus. Tinha muito mais para compartilhar com vocês, mas quero respeitar. Estamos com problemas. Estamos com problemas.
Eu tenho bué de problemas. Vivemos situações difíceis de saúde. Eu não. Eu não tenho nada. Eu estou são como uma alface. Temos dificuldades em casa? Nenhuma. Minha mulher é uma santa. O meu puto é um anjo. Nada. Eu, altíssimo. Ali, aquilo é tudo. A família que vive comigo, uma bênção. Aquilo, voam, não andam, voam. Não tenho nada disso. Pois se temos, ajoelhemo-nos. É tempo de nos ajoelhar. E peçamos a Deus que proporcione aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. Cada um deu os passos indicados à luz da sua palavra e aguardemos por ele. Diz em Tiago 5, 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Enfrentar as provações requer persistência, requer paciência. Confiemos em Deus dia a dia, a cada momento das nossas vidas, que aguardemos que Ele faça com que as coisas aconteçam. É necessário confiar em Deus a 100%. Não é confiar segundo o nosso entendimento. Às vezes moldamos a Deus dentro do nosso entendimento. Não consegues tu entender o pensamento de Deus, nem aquilo que Deus é capaz de fazer. E para vos deixar, no final, Jesus, quando ascendeu, prometeu uma coroa de vida àqueles que o amam. A respeito das provações e que o suportam confiando na sua palavra. E diz em Tiago 1,12: bem-aventurado, irmão, te digo hoje a ti, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Que Deus os abençoe.